Gênesis capítulo 38, nós vamos encontrar ali uma pausa da história de José, de forma bem interessante, como nós lemos no capítulo 37. Ali, o fim do capítulo acaba com José sendo vendido como escravo na casa de Potifar. Mas no capítulo 38 não se faz uma menção sequer a José, mas conta a vergonhosa história entre Judá e Tamar. Acontece que Judá ele se casa com uma cananita, ele tem filhos e no tempo devido, evidentemente que ele proporciona ali o casamento para os seus filhos. Então o primeiro dos filhos se chamava ele se casa com Tamar, que então a história vai combinar numa situação entre os dois. Só que era alguém que, segundo a palavra de Deus, era perverso e Deus simplesmente acaba com a vida dele. Naquela época, como que acontecia, né? Se uma pessoa morria sem filhos, era comum que a viúva fosse a esposa do irmão dele para que se gerasse essa descendência. E assim foi feito com o segundo filho aí de Judá, que se chamava Onã, e que então se casa com Tamar para poder então gerar essa descendência. Só que Onã não queria gerar uma descendência que para ele não era dele. Então, o que ele fazia? Toda vez que ele tinha relação com Tamar, ele não ejaculava dentro da sua esposa, ou seja, a Bíblia fala que ele derramava o sêmen por terra. E o Senhor considerou isso uma afronta muito grande que também deu cabo na vida de Onã. E aí Judá, vendo a situação, ele promete para Tamar o seguinte: olha, eu tenho um filho que é mais novo, se chamava Selá. Assim que Selá tiver a idade, a gente providencia esse casamento para dar continuidade a essa herança. Mas ele disse isso também porque ele tinha muito medo do que seu filho, sei lá, morresse, aí, para dar exemplo dos outros dois. E aí ele diz a Tamar o seguinte: você volta para casa dos teus pais, fica lá como viúva, e no momento em que meu filho tiver condições aí desse casamento, a gente faz isso acontecer. Muito bem. E aí nesse meio de caminho a mulher de Judá ela veio a falecer e chegou a idade do, sei lá, poder se casar com Tamar, mas nenhuma providência foi tomada. Então o que acontece? Em dado momento, né, o Judá ele sai para ver a tosquia das ovelhas. Tamar fica sabendo que o sogro estaria perto da região onde ela reside e também já sabia que não houve nenhuma providência para que ela pudesse então se casar e gerar essa descendência. Então o que ela faz? Ela tira as suas vestes de viuvez, se veste como uma prostituta e ela se coloca ali perto do lugar onde que Judá iria passar. E Judá, vendo ela, pensando que ela era uma prostituta, não sabia que era a sua nora, ele vai e negocia com ela para ter as relações com ela. E ela diz o seguinte: olha, como é que você vai me pagar? Como é que você vai fazer? Ele: não, eu te mando um cabrito depois. Ela falou: não, mas eu preciso de garantias que você vai me pagar depois, né? Então ela pede para que ele deixe ali o cordão, o cajado, né, que está sendo segurado, né? Tem o cordão, o cajado e o selo, assim como garantia. Então você me deixa isso aqui que é seu, porque aí quando eu tiver que cobrar, eu tenho a garantia de que você pediu isso de mim. E assim foi feito. Judá deixou com ela tudo isso e tiveram a relação. Muito bem. Passado um tempo, né, Judá ele tenta encontrar, porque ele achava que era uma prostituta, ele tenta encontrar para fazer o pagamento, não consegue. Ele fala: bom, fiz a minha parte, então ela que fica com os meus objetos, né? 3 meses depois vem a notícia: olha, ô Judá, sua nora está grávida. E ele fica enfurecido. E aí ele diz: não, vamos lá, tragam ela aqui que nós vamos matar essa mulher, né? Onde já se viu que ela que estava lá como viúva esteja grávida de alguém, né? Então quando ela chegou diante deles para ser acusada, ela falou: olha, o homem que deixou comigo estas coisas, que era o cajado, né, que era o selo e tudo mais, né, foi esse aqui, é o que teve relação comigo. E obviamente que Judá, de forma imediata, ele reconhece aqueles objetos como dele. E é muito interessante que as palavras de Judá, no reconhecimento de toda essa tragédia, foi o seguinte: ela é mais justa do que eu. Então, nesse momento em que vem à tona que ele teve a relação com ela e que ela estava grávida dele, ele reconhece que houve a omissão por parte dele em não fazer o casamento acontecer com o filho mais novo. Ou seja, ele assume as responsabilidades do que ele fez e ele diz: não, realmente ela é mais justa do que ela. É como se ele estivesse admitindo: eu não fiz nada para que meu filho mais novo se casasse e agora então tenho que assumir isso. É uma história bem interessante. Então você percebe que no Antigo Testamento, né, nós tivemos aqui a pausa da história de José para tratar de uma passagem que é vergonhosa, como muitas outras tragédias que aconteceram na história do Antigo Testamento, e que nessa aqui, uma mulher que tinha tudo para ser acusada, apedrejada, ela é, vamos assim dizer, inocentada, uma vez que Judá diga: não, de fato a falha é minha, porque nas entrelinhas é isso que ele disse, e considera essa mulher mais justa, né, do que ele.
Então eu vejo que ali é uma questão moral muito forte em relação ao homem ser homem e assumir os seus erros, ainda que numa sociedade patriarcal, onde a mulher tinha pouquíssimo valor. Neste caso, embora ela tenha, entre aspas, errado no modo que ela fez as coisas, parece que o desejo dela ter a descendência foi levado em consideração, e por isso então que Judá diz: ela é mais justa do que eu, porque o que ela queria era uma coisa nobre. E aí ele admite a sua falha e a sua omissão.